Então, sobre esses primeiros minutos, primeiros momentos do mandato de Donald Trump, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais, João Jung. Professor, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos aqueles que nos escutam aqui no Jornal da Manhã. Prazer estar aqui com vocês. Professor, desde a vitória eleitoral até a posse, nós discutimos muito sobre como Donald Trump voltaria ao poder fortalecido, né? Pelas urnas. Dessa vez ele ganhou a eleição popular também, com um Congresso republicano, com maioria na Suprema Corte. O discurso que ele fez ontem, os assuntos abordados por ele, a forma como ele abordou esses assuntos, alguma coisa destoa do esperado para o senhor e sinaliza que tipo de mandato daqui para frente? Pois então, Rafael, na verdade, o discurso foi um discurso muito dentro do script, foi um discurso esperado, foi um discurso que sinaliza aquilo que era o programa de campanha, aquilo que era aquilo que trouxe o voto do eleitor a Donald Trump. Então, a gente vê, inclusive, nessas nem 24 horas após o discurso de Trump, uma série de comentários, uma série de questões, às vezes parecem surpresos em relação a certas questões colocadas, mas não há surpresa nenhuma, não houve nada de inesperado. Novamente, questões muito sinalizadas durante as campanhas, questões que remetem, inclusive, a outra gestão Trump, né, a primeira gestão Trump, anterior a essa de Joe Biden. Então, dentro do script, tudo dentro do script. A princípio, nenhuma grande surpresa, essa é a visão inicial de um discurso que sinaliza o seu eleitorado conservador, que sinaliza a tendência e a perspectiva de um nacionalismo dos Estados Unidos saindo e se importando menos com alguns acordos internacionais, convenções internacionais e fóruns multilaterais, em prol do próprio país, em prol do Make America Great Again, principalmente do America First, né? Então, é um discurso que ele entra muito dentro, ele está muito fechado junto à grande ideia do governo Trump, que é esse America First, os Estados Unidos primeiro. Professor, ele sai do Acordo de Paris mais uma vez, ele sai da Organização Mundial de Saúde porque vê como injustas as cobranças feitas aos Estados Unidos, sobretudo frente às cobranças feitas à China. Ele derruba também decretos que tratam sobre diversidade, políticas que haviam sido implementadas pelo governo de Joe Biden. Agora, sobretudo essas questões climáticas, em ano de COP30 que acontece aqui no Brasil, quais serão possivelmente as implicações para o evento e para o mundo dessas mudanças? Perfeito, Lívia. Então, são questões aí, muitas coisas aconteceram já, né, durante essas primeiras 24 horas, nem 24 horas ainda, né, alguns decretos que já eram esperados também, já tinham sido anunciados antes da posse, que existiria uma série de decretos logo no empossamento de Donald Trump, e dos quais os principais para a gente pensar as relações internacionais, o lugar dos Estados Unidos no mundo, inclusive relações Brasil-Estados Unidos. Creio que o principal sinalizado, que novamente era esperado, era a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Novamente, lembrando que essa foi uma ação feita no primeiro governo de Donald Trump. Joe Biden revogou esse decreto, retornou os Estados Unidos ao Acordo de Paris, inclusive um país que foi muito ativo nas negociações dentro das COPs, nas negociações dentro daquilo que a gente chama de regime internacional do clima, mas agora Donald Trump repete a sua primeira gestão e retira os Estados Unidos. Novamente, America First, dizendo o quê? Dizendo que o Acordo de Paris ele não era benéfico aos Estados Unidos. Algo como os Estados Unidos são responsáveis por financiar este acordo que tenta equilibrar questões climáticas, emissões de carbono, enfim, existe uma série de tecnicidades dentro do Acordo de Paris, mas é basicamente os países desenvolvidos auxiliando países não desenvolvidos, né, subdesenvolvidos e em desenvolvimento, a conseguir equilibrar as suas emissões para a gente pensar, né, a redução de danos climáticos no nível global. E quem financia isso, de certa forma, são os países desenvolvidos e os Estados Unidos entre eles. E esse é o discurso de Donald Trump. Nós não vamos pagar para algo que vai além da gente, para algo que não nos afeta necessariamente diretamente.
o que é um discurso que segue uma linha lógica com vários outros aspectos, como questões de conflitos do Oriente Médio, conflitos Rússia e Ucrânia, que Trump também já disse que os Estados Unidos não vão arcar com isso, não vão continuar financiando isso. Então, tem essa questão do Acordo de Paris, a retirada da OMS também. Mas, novamente, o Acordo de Paris é importante, principalmente quando a gente pensa no Brasil. E como tu muito bem colocaste, Lívia, nós teremos esse ano, em novembro, sediado aqui no Brasil a COP30, que é uma COP, inclusive, muito emblemática, muito simbólica, é a primeira COP no Brasil, ainda que a ideia de COPs tenha sido realizada no Brasil lá em 1992, ainda no governo Collor. A saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris causa um tumulto, causa uma turbulência entre algumas previsões do que vai ser esse encontro tão importante para o mundo e para o Brasil. É um dos grandes desafios, uma das grandes questões na agenda diplomática do Brasil é a COP30. Agora, com esse posicionamento dos Estados Unidos frente ao regime internacional do clima, nos traz alguns desafios a mais. Professor, a gente tem visto uma vontade muito grande de Donald Trump, já ações concretas de Donald Trump, de deixar de lado algumas organizações multilaterais, como o caso da OMS, que você mencionou, a Lívia havia questionado agora há pouco. Estava acompanhando, nesse momento, há cerca de 30 minutos aproximadamente, 20 minutos, saiu uma manifestação do Ministério da Saúde da Alemanha, afirmando que vai tentar persuadir o governo Trump, convencer o governo Trump a voltar atrás nessa decisão de deixar a OMS, que chamou muita atenção ontem entre as ordens executivas que ele assinou lá nos Estados Unidos. Você acredita que há força em algum lugar do mundo para convencer Donald Trump a voltar atrás de uma decisão como essas? Bom dia, Fabrício. Obrigado pela pergunta. E a resposta é não. Não há força por parte da Alemanha, principalmente vindo de um governo enfraquecido, que é o governo de Olaf Scholz. Inclusive, quando a gente para analisar quem eram as pessoas presentes na posse de Donald Trump, foram aproximadamente 800 pessoas ali no Capitólio, inclusive a posse como um todo muito simbólica por ser no Capitólio, quando a gente pensa eventos que aconteceram nos últimos anos dentro do Capitólio. Olaf Scholz não estava. O partido de Olaf Scholz, que é o Partido Social Democrata, o SPD alemão, não estava. Mas estavam representantes da AfD, que é a Alternative für Deutschland, né, que é a alternativa à Alemanha, se a gente traduzisse, que é um partido de extrema-direita alemão, e que é um partido extremamente crítico à atual coalizão de governo liderada por Olaf Scholz. Então, a gente não há uma sintonia e não há uma relação afinada entre o governo Donald Trump e o atual governo da Alemanha, que, novamente, é um governo que está enfraquecido. Hoje a União Europeia como um todo está enfraquecida, está receosa em relação a este governo Donald Trump. Então, não há força nenhuma nessa declaração e nessa tentativa de conciliação diplomática a partir da Alemanha, ainda que seja louvável a iniciativa, mas não surtirá efeitos. Professor, considerando esse discurso nacionalista e isolacionista do Donald Trump, quais os impactos que isso pode ter, por exemplo, nessas organizações multilaterais como a ONU e a OTAN, por exemplo? Bom dia, Deise. Obrigado pela pergunta. Novamente, a política externa de Donald Trump, ela é uma política voltada completamente para questões domésticas, né? A gente tem diferentes posicionamentos ao longo da história da política externa dos Estados Unidos. Há uma linha dos democratas, há uma linha dos republicanos. Trump, ele segue essa linha tradicional dos republicanos, que é uma política externa que nós chamaríamos de mais isolacionista, né? De isolar os Estados Unidos, pensar os problemas dos Estados Unidos e trazer da política internacional recursos e resultados para auxiliar o processo doméstico dos Estados Unidos, mais do que se colocar como uma espécie de grande mediador, grande regulador da política internacional. Então, há um esvaziamento dos fóruns multilaterais desses espaços, como ONU e como OTAN, por parte dos Estados Unidos numa gestão Donald Trump. Claro que a OTAN ela tem uma perspectiva um pouco diferente dessas outras instituições. Começa pelo fato de que ela é uma instituição menor, né? Temos menos países membros ali dentro, e ela é uma instituição estritamente securitária, estritamente de segurança internacional, e que vai ser aí, né, um pivô para o governo Donald Trump lidar, principalmente com o conflito entre Rússia e Ucrânia, que ele já sinalizou que não quer continuar financiando. Isso aí,
Principalmente quando a gente para analisar que os Estados Unidos, desde o início desse conflito, que vem lá de fevereiro de 2022, já gastou mais de 100 bilhões de dólares em relação a financiamento, envio de armas, treinamento das tropas ucranianas. Isso não está dentro do planejamento de Donald Trump, que é um planejamento de corte de gastos, reduzir déficit público. Então, assim, a lógica de Donald Trump é: se vocês querem a nossa ajuda, vocês pagam pela nossa ajuda. Isso está dentro de um escopo de todas as instituições multilaterais, seja ela ONU, OTAN e etc., que serão, enfim, esvaziadas. Conversamos com o professor de Relações Internacionais, João Jung. Professor, muito obrigado pela ajuda. Até a próxima. Muito obrigado a todos. Abraço e um ótimo dia.